Olá, galerinha! Hoje eu vim falar de assuntos muito legais, sabe por quê? Porque os assuntos que eu vou falar hoje fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Você vai saber logo que eu começar a falar. Hoje eu vou falar sobre alguns assuntos, mas a palavra-chave de hoje, dos nossos assuntos, é o município e a cidade. Mas não tem como a gente falar de município e cidade sem falar de bairro, sem falar de rua, sem falar de estado. E mesmo sem falar de área urbana e área rural. Então vamos começar? O que seria município? Município é a menor área administrativa de um estado. Como assim? Digamos que são as prefeituras. As prefeituras são responsáveis por esses municípios. E qual é a responsabilidade administrativa de uma prefeitura ou de um município? Bem, todo mundo precisa de saneamento básico, é ou não é? Precisa de transporte, precisa de saúde, precisa de educação. Então, os municípios são responsáveis pela administração dessas coisas, de chegar água limpa na sua casa, do esgoto ser tratado, também da saúde, que são as UPAs, né? Os postos de saúde. Temos também as escolas municipais e temos também os transportes, que são os ônibus, não é? Parte desses ônibus que circulam no município, a maior parte, é de responsabilidade desse município. Aí a gente fala assim: ah, tudo bem, mas os municípios são isolados? Não. Todos os municípios normalmente prestam contas para uma cidade. Normalmente na cidade é aonde toda aquela administração vai ser prestada conta. No caso aqui, nós temos o governo do estado, né, do Rio de Janeiro. E o que acontece com o município? O que é o município? O município, ele é formado por bairros, né? E os bairros são formados como? Os bairros são formados por quadra, por quarteirões de ruas, de casas, de prédios, é ou não é? E nós temos também aqui a área rural. O que é a área rural? Você já sabe disso, mas vamos recapitular. A área rural é onde são cuidados os animais, né? Onde são cultivados os alimentos agrícolas, né? Normalmente é uma área bem afastada, onde não tem muitos recursos, como, por exemplo, antena para celular, né? Aquela antena de conexão. Normalmente, nesses lugares, os sinais não são tão legais assim. Está melhorando, mas ainda é muito afastado. E lá é onde ocorre tudo que é alimento natural para a gente. Por exemplo, o cultivo de legumes, verduras, vegetais e também a criação de gado, de galinha, né? De tudo que a gente come, todos os bichinhos. E também existe a comunidade rural. O que é uma comunidade rural? São casas, são pessoas que moram nesse território que é afastado, que não é, normalmente esses locais não são pavimentados. O que é isso? Não são calçados. Tem lugar rural que é calçado, que tem lá o calçamento direitinho? Tem, mas raramente. Normalmente nós não temos calçamento nesses lugares. É areia, é barro. Mesmo porque lá eles precisam desse tipo de solo para o plantio, né? E nós temos também a área urbana, que é a área que a gente mora, onde tem as casas, tem os prédios, né? Tem as lojas, onde passa ônibus toda hora, onde passa carro. Essa é a área urbana. E normalmente onde tem os postos de saúde, aonde tem os meios de transportes mais cuidados, né? Na área urbana tem meio de transporte? Tem. Às vezes passa de 1 em 1 hora, mas tem, tá?
E nós temos aqui o quê? Tudo isso aqui forma um conjunto. O que é a cidade? A cidade, ela é um conjunto de municípios e bairros, tá? Ou melhor, os bairros formam os municípios, o conjunto de municípios formam a cidade. E nós temos também a área urbana e a área rural, que está dentro disso tudo aqui, está dentro dos municípios, né? E tudo isso aqui, ó, município, bairro, área rural, área urbana e a cidade, fica dentro de um estado, que no nosso caso é o estado do Rio de Janeiro, como tem o estado de São Paulo, como tem outros estados por aí, tá bom? Então, espero que eu tenha esclarecido o que você precisa para poder fazer o seu exercício. Pratique, pesquise, faça uma pesquisa. Eu passei uma pesquisa no plano de estudo para você pesquisar como funciona a sua cidade, como é a sua cidade, e depois você vai fazer uma redação do que você achou interessante, tá bom? Um beijo bem gostoso no seu coração. Em breve a gente volta. Estuda, pratique, porque quando a gente voltar nós vamos conversar sobre tudo isso. Beijo, tchau!